Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, ao último bloco. Nós recebemos aqui hoje o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é também deputado federal pelo MDB e foi muito importante lá atrás na pandemia, na epidemia de H1N1 no Brasil. Ele que enfrentou esse vírus lá no Rio Grande do Sul. Deputado, a gente falava aqui no bloco anterior do ministro Mandetta, que o senhor classificou como um bom ministro, mas que errou na condução da pandemia. Também nos referimos ao ex-ministro Nelson Tait, que saiu dizendo que não houve um alinhamento entre ele e o presidente da República em relação ao protocolo da cloroquina e também até a saída da quarentena, porque ele dizia que era preciso montar um plano de saída da quarentena, mas ele também não defendia que se abrisse tudo ali de sopetão, vamos voltar todo mundo para a rua. Como é que o senhor vê aí esses dois ministros e por que o presidente da República tem tanta dificuldade em lidar com o contraditório com ministros que pensam diferente dele? Uma vez que ele quer uma equipe técnica, mas ele encontra ali dificuldades em lidar com pareceres técnicos, inclusive de dois ministros que pensavam diferente, né? Mandetta e Nelson Tait tinham ali avaliações diferentes sobre a pandemia. Eu acho que o ministro Mandetta, como eu disse, foi um bom ministro, mas o ministro Mandetta errou ao assustar a população, né? Ele pegou carona no medo, né? Os canais de televisão assustavam muito, mostrando morte, caixão, discursos macabros de prefeitos, dizendo que tinham contratado caminhões frigoríficos. Bagé, no Rio Grande do Sul, teve um pequeno surto em Bagé, foram 50 casos, uma coisa assim. Não morreu ninguém. E a única coisa que o governador mandou foi um caminhão frigorífico para guardar os corpos. Quer dizer, estava criado um pânico, né? um raciocínio de medo de assustar as pessoas. Então, o ministro tinha a função de acalmar as pessoas. Ele não acalmou. Nós temos que informar as pessoas. A experiência que eu tenho lá do H1N1 foi essa. Quando eu estava a trabalhar para informar as pessoas, elas se acalmavam. Tu tem que dizer a verdade para elas. Não vai acabar a epidemia amanhã, não vai acabar, a tendência é ter uma curva, vai terminar daqui a tanto tempo. Quando elas viam que tudo que tu falava acontecia, elas se acalmavam, né? Confiavam, usavam máscara, se protegiam, né? Protegiam o grupo de risco, as grávidas todas começaram a ser mais protegidas, né? Então, é isso que tem que fazer o ministro. Mas, ministro, não dá para acalmar diante de uma situação, né? Não é acalmar. Dá a impressão de que há um certo negacionismo aí de um grupo de pessoas que querem dizer, não, isso não é nada. Não. Nós vamos passar, o cálculo é de mais de 50 mil mortos no Brasil, né? No final, mais de 50 mil. Não vai ser 1.150.000, não vai ser 400 e tantas mil, era isso que estava se dizendo. Se ali 80 mil, é para assustar as pessoas. Mas mesmo assim é alto, né, ministro? Não é para acalmar, né? Tem cálculos interessantes sobre isso também, né? As pessoas não... Quando tem uma epidemia, as pessoas prestam atenção na epidemia, elas não prestam atenção no que acontece fora da epidemia. Vai morrer muito mais gente logo depois da epidemia por falta de tratamento. O pânico que as pessoas estão tendo, né, que elas está instilado nas pessoas. Eu conheço muita gente e o Reino Unido fez uma pesquisa agora dizendo que vai aumentar em 20% a morte de câncer. Porque as pessoas não estão fazendo quimioterapia, elas não estão nem indo no médico, elas estão assustadíssimas. Eu fui numa clínica que está vazia. Era clínica para conseguir consulta, era coisa de meses, e eu consegui imediatamente. Os hospitais estão vazios, né? No Rio Grande do Sul, onde não está tendo um forte da epidemia, a epidemia está em 5 lugares, que é São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Fora disso, é pequena a epidemia, o vírus circulou pouco e não vai circular muito mais, né? E toda epidemia é assim, o H1N1 foi no Sul, no Rio de Janeiro não teve H1N1, teve uma circulação muito pequena, em Minas também, e quando terminou lá, terminou aqui. Agora, com o inverno, não corre o risco também de juntar aí esse monte de vírus e a situação ficar muito pior no Brasil? O inverno será mais rigoroso, como é sempre, no Sul, né? Do Paraná para baixo, né? Então, não há, eu não vejo, para o Brasil não tem risco. No Sul, circula pouco vírus, né? E já está praticamente terminando a circulação, está uma curva para baixo, né? Eu estou agora hoje eu peguei a internação do Hospital Conceição, que é o maior hospital, tu conhece lá no Rio Grande do Sul, não tem nenhum caso no UTI, né, do coronavírus. Que bom. Né? Não tem nenhum caso no UTI. Mas então, né, isso aí, eu acho o seguinte, que houve um escancaramento.
todo o processo foi no sentido de proteger não o cidadão, mas proteger o sistema de saúde, que não aguentaria um pico muito grande, né? Isso não existe. E houve, ministro, ali um retrato cruel da saúde brasileira, né? Mais do que nunca. De qualquer maneira, as UTIs ficariam cheias agora. O problema é esse, é que nós estamos perdendo a memória, né? Todos os anos, em determinados períodos, tem retratos das UTIs superlotadas, pessoas no corredor. E que seria será agora? que a gente já esqueceu isso, né? Esse é o sistema de saúde que nós temos, né? A discussão que nós estamos fazendo é se isso ia entrar em colapso, esse sistema de saúde, ou não. São Paulo hoje está com 70% das vagas de UTI ocupadas. Hoje. São o Paulo é o estado de epicentro São da Paulo, né? epidemia. 75%. O estado de São Paulo, que que é o epicentro da epidemia, né? O Rio de Janeiro está mais lotado, o Recife está menos, está caindo. Os casos estão caindo em Manaus, estão caindo em Belém, já passou o pico da curva lá. Manaus chegou ao ponto que tinha que escolher quem ia para a UTI e quem não ia. Isso foi por alguns dias, mas foi todo um apoio do governo, equipamentos, o hospital de campanha, foi tudo para lá e resolveu. É impossível tu prever, por isso que eu acho que esse raciocínio é um raciocínio errado, que tem que fazer quarentena para diminuir o número de casos para poder a rede dar conta. A rede tem que poder dar conta em qualquer circunstância. Ela não vai estar uma rede preparada para uma demanda que ela não tem. Isso. Mas tem que ter um plano de contingência. Entrou uma epidemia, tem que ter um sistema que possa rapidamente fazer um hospital de campanha, rapidamente fazer uma UTI. Mas eles não conseguiram. Eu aumentei em 30% as UTIs do Rio Grande do Sul, as vagas de UTI do Rio Grande do Sul em 3 semanas. Por que não pode fazer isso no resto do Brasil? Todo mundo pode fazer. O que aconteceu em Manaus, o que aconteceu agora em Macapá. Macapá é uma cidade pequenininha, está com uma epidemia grande lá, vai estar sendo construído um enorme hospital lá, um lindo hospital, vai ser equipado e vai ser inaugurado agora no fim de semana. Isso durante a epidemia, não tem colapso, não está tendo colapso no Brasil. São Paulo, que é o lugar que tem mais casos, tem 70% da rede. 88, né, na capital. Ministério. 88 na capital e 70% no estado. Isso está suportando bem, está dando conta da demanda. O senhor teve no Ministério da Saúde hoje alguma recomendação específica? Não, eu tive Como foi lá, sua conversa? Eu tive conversando sobre o apoio que pode dar, alguns hospitais podem dar, por exemplo, para Macapá, porque está difícil de conseguir todos os profissionais lá, né? Então é isso, foi uma conversa sobre isso. E essa questão, o senhor citou um assunto que preocupa o país inteiro, que é a questão dos profissionais de saúde. A gente já tem muitos profissionais contaminados, ou seja, soldados que estão deixando aí a linha de combate a esse inimigo invisível. Eles são os que mais contaminam. Como é que resolve isso? Porque parece que nem os estudantes de medicina que se formaram agora, entre eles o filho do Zé Maria Trindade, tá na linha de frente, conseguiram aí estão conseguindo resolver essa demanda. Como é que faz, ministro? Agora é impressionante não só a coragem, como o desprendimento das equipes de saúde, né? Eles estão na frente, não deixaram o posto, não abandonaram os doentes. Como tem outros setores também da economia que estão dando exemplo de coragem. Os caminhoneiros, por exemplo, em nenhum momento eles pararam de trabalhar, eles andam pelo Brasil todo, o risco de contágio é alto, né? Não tem nem restaurante para almoçar, né? Não tem nem restaurante para almoçar. E o interessante é que é um problema mundial, né? A contaminação de profissionais de saúde. Agora, não é só no Brasil, no mundo inteiro isso está acontecendo, né? E denunciando também a falta de equipamentos e condições de trabalho. Por que não previram os equipamentos? Por que não tinha os equipamentos na hora que começou a epidemia, né? Se estava falando dessa epidemia desde janeiro, que já estava acontecendo na China desde janeiro, tinha que ter esse teste, nós temos que testar muito mais. O Brasil é um dos países que menos testa, tinha que ter equipamento para as equipes, tinha que ter contingenciamento de hospital de campanha, que monta-se rapidamente, monta e leva equipamento para a UTI, tinha que ter aumentado a produção de respiradores, o Brasil produz respiradores. Por que não fez isso? E ficou só se mandando ficar em casa. Não é que foi só, mas andou muito lento isso. E o discurso era fica em casa, fica em casa, fica em casa. A ideia de ficar em casa era para aumentar o número de UTIs, melhorar as condições dos hospitais. Mas não adianta as pessoas nada, ficaram em casa e não aumentou a rede hospitalar. Não, aumentou o número de pessoas contaminadas em casa. Isso é que aumentou. A Cláudia Raia agora deu uma declaração que ela está 50 dias fechada em casa com a família, toda a família está com vírus, né? O contágio em casa está sendo maior do que fora. O vírus já está em toda parte. Não existe essa história, as pessoas se sentem protegidas em casa, que é um instinto primitivo, né? De fugir e se refugiar no último reduto que tem, né? Não, e também chega em casa tem que limpar tudo, né? Tem toda aquela profilaxia que tem que fazer nos próprios produtos que traz do supermercado. Mas assim, como 90% das pessoas são assintomáticas, agora a pesquisa em São Paulo deu 91%.
da pesquisa aleatória que fizeram, de testar quem tem anticorpos e tal, 91%... Era 70%, né? Agora... O quê? Os assintomáticos? Não, dá mais de 90% sempre. Dá mais de 90%. Senão não tinha epidemia do jeito que tem. Os assintomáticos são 90%. Eu fui consultar ontem com um médico que me disse, eu sou assintomático já positivo, já tenho anticorpos, não tem problema. Né? Mas essa coisa que se fala também de segunda onda... Os médicos podem voltar a atender, eles passam o período... Ninguém sabe também de 14 dias, o que se fala de segunda onda, hein? Que diz que na China, no nordeste da China, já tem as pessoas se recontaminando. Não tem. Não existe Disseram que o vírus não gerava anticorpos, tudo balela. Faz parte dessa campanha para assustar as pessoas. De que não gera. Vocês estão sendo assustados, vocês não estão sendo informados. Eu queria dizer para os ouvintes, é isso que nós temos, os nossos telespectadores, nós temos que informar as pessoas. Ou seja, quem já teve não tem problema. Não tem problema. Forma anticorpos, mas não pode ser igual gripe, que a pessoa tem várias gripes? Sim, porque é vários vírus diferentes. Mas não pode acontecer Sabe quantos isso? Vírus foram criados? Mas não pode acontecer isso, que, por exemplo, já se sabe que o vírus que está aqui no Brasil é diferente do que está na China. Corona também. O corona do corona. O Zé Maria não vai ter vírus, não vai pegar o coronavírus, mas no inverno ele pode pegar um vírus das gripes sazonais e ficar até num estado grave. Mas não pode o novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus ele pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca, Denise. As epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. No final de junho. Eu queria aproveitar a sua experiência aqui em vários setores, inclusive assim, na área privada. Há um grande debate neste momento sobre planos de saúde, o atendimento na área privada, da medicina privada, que é muito desenvolvida também aqui no Brasil. Não é o maior atendimento, não é o maior atendimento, sempre é o SUS. A coisa ficou complexa, é o SUS, atendimento de alta complexidade. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, enfim, há um debate sobre fila única de UTIs, há um debate sobre o uso de rede privada. Como é que o senhor vê o pós-pandemia nessa área de medicina privada, planos e atendimento público? Olha, toda epidemia ensina muito, né? Ensina muito qual é a melhor maneira de atender, qual é a maneira mais rápida, escolher o mais grave. Nós temos que nos preocupar com a vida, né? A vida é a coisa mais importante. Quem tem mais risco tem que ter prioridade. Como eu acho que os idosos têm que ser prioridade. Como eu acho, por exemplo, que os asilos de idosos hoje estão mal cuidados. E olha o que eu vou dizer para vocês aqui, mais da metade das mortes no mundo foi dentro de asilo de idosos. A Itália, então, explodiu. Dentro de asilo de idosos. O Canadá, que está fechado em quarentena há 60 dias, tem uma mortalidade muito mais alta que o Brasil. Olha, o Canadá, fechado em quarentena há 60 dias, uma mortalidade muito mais alta que o do Brasil. 82% são idosos de asilos que morreram dessa mortalidade porque pegou no Canadá. No asilo, a coisa... Pegou no asilo. Então, a pessoa que trabalha no asilo tem que ser testada toda semana. Para ela tem que ter teste, né? E os idosos também, se puder fazer, mas quem lida com o idoso pode ser um portador assintomático e acabar com a vida de centenas, dezenas de pessoas, né? Então, eu acho que esse tipo de prioridade tem que ter, né? Muito bem, olha, este é um assunto muito polêmico, novo e um desafio para a humanidade, não só para a medicina e não só para o Brasil. Mas é bom conversar e aprofundar. Hoje aqui nós aprofundamos, esquecendo um pouco aí essa cortina de números e de anúncios e de caixões e de covas, enfim, esse tipo de assustar as pessoas, mas também não minimizando e não negando também a gravidade desse vírus. Deputado Osmar Terra, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente. Não é a primeira vez, eu já vi aqui outras vezes, logo no início. Muito prazer. E é muito bom esse debate, essa conversa aberta aqui. Muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa, não é a primeira nem a última pandemia que vai acontecer no mundo. A cada 10 anos tem uma. Nós não podemos quebrar toda a economia dos países para tratar um vírus. Ele tem formas de ser enfrentado muito melhores e mais bem-sucedidas do que essa que nós estamos usando da quarentena. É uma experiência que fracassou, que deu errado, e nós precisamos voltar a ter
as práticas que sempre se teve em pandemias e epidemias, que dão resultado de proteção, de cuidados individuais, e não quebrar a economia, fazer a vida continuar. Nós vamos demorar anos agora para recuperar os empregos, o prejuízo e o sofrimento que os pobres tiveram com essa quarentena, porque pobre não tem direito à quarentena. Pobre só teve direito a passar fome nessa quarentena, porque eles continuam sem isolamento social em casa, porque não tem como fazer isolamento social, e passando necessidade, porque perderam todo o trabalho que tinham. Então, eu acho que é hora da gente repensar isso e pensar o seguinte: a próxima pandemia não pode quebrar tudo de novo, né? E vamos demorar tempo para recuperar dessa, mas não vamos cometer o mesmo erro na próxima. Perfeito. Que venha a vida, que venha a boa vida, né, aqui para frente. Essa mesa redonda aqui é muito boa, um papo muito bom, aberto, franco. E a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Pois é, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e que o senhor volte aqui, porque sempre é muito bom debater. Eu acho o senhor assim, um deputado de primeira linha, é sempre muito bom o nosso debate, mesmo quando há discordância. Claro. E é para isso que o Frente a Frente existe, para colocar todas as opiniões cara a cara com o nosso telespectador, né, Zé Maria? Exatamente. Conversa boa, é isso mesmo, a história é aprofundar e informar. Nós aqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília fazemos exatamente isso. Olha, muito obrigado aí você que tem acompanhado, o programa está bem, está repercutindo, as pessoas gostam de vir aqui fazer essa conversa e obrigado a você que nos acompanha sempre aqui nas quartas. Muito bem, muito boa noite, obrigado. E continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com notícias aí do mundo inteiro e também daqui do Brasil. Até mais.